Existe algo profundamente fascinante em certas histórias de amor, porque elas não sobrevivem ao tempo apenas pelo romance, mas sobrevivem porque entendem o ser humano de maneira quase desconfortável. E eu acho que nenhum livro faça isso com tanta elegância quanto Orgulho e Preconceito. Porque, sinceramente, quanto mais eu releio Orgulho e Preconceito, menos eu sinto que eu estou lendo apenas um romance de época. Essa é a quinta vez que eu estou lendo esse livro e quanto mais eu leio, mais eu sinto que eu estou observando duas pessoas emocionalmente inteligentes tentando sobreviver ao próprio ego. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão viciante. A história começa de maneira relativamente simples. A família Bennet vive sob uma pressão constante. As 5 filhas precisam se casar bem. Existe preocupação financeira, existe pressão social, existe aquela atmosfera típica da aristocracia inglesa, onde reputação praticamente definia o valor social de uma pessoa. E é exatamente nesse cenário que Charles Bingley chega à região. Um homem rico, gentil, sociável e junto dele vem Fitzwilliam Darcy. E sinceramente, pouquíssimos personagens possuem uma entrada tão silenciosa e tão poderosa quanto a de Darcy. E aqui eu acho que a Jane Austen faz algo brilhante. Ela não tenta fazer o leitor gostar dele imediatamente. Muito pelo contrário, Darcy surge como alguém frio. Um homem distante, orgulhoso, quase arrogante e indiferente. Enquanto Bingley sorri e encanta todos ao seu redor, Darcy apenas observa, julga e se fecha. E então é aqui que acontece uma das cenas mais importantes do livro. Quando a Lizzie ouve Darcy dizer que ela não é bonita o suficiente para tentá-lo. E o mais interessante nisso tudo não é apenas a ofensa, é o que nasce a partir dela. Porque naquele instante a Lizzie constrói uma versão emocional do Darcy dentro da própria mente dela. E tudo o que acontece depois passa a ser interpretado através dessa primeira impressão. E isso é absurdamente humano. Porque muitas vezes nós não enxergamos as pessoas como elas realmente são. Enxergamos através da primeira ferida que elas causam na gente. E a Jane Austen entende isso de maneira brilhante. E a sua protagonista, Lizzie, ela é fascinante justamente porque ela é extremamente inteligente, mas emocionalmente falha. Ela observa bem as pessoas, tem ironia, perspicácia e presença, mas também possui orgulho. E possui principalmente confiança excessiva na própria percepção. E talvez essa seja uma das coisas mais sofisticadas do livro. Orgulho e Preconceito não fala apenas sobre amar alguém, fala sobre o perigo de acreditar cegamente nas próprias interpretações emocionais, porque a Lizzie acredita compreender Darcy completamente, quando na verdade ela está enxergando apenas fragmentos dele. E enquanto isso, Darcy também trava a própria batalha interna, porque por trás da aparência fria existe um homem profundamente reservado, emocionalmente rígido e quase incapaz de demonstrar vulnerabilidade sem parecer arrogante. E isso torna tudo muito mais interessante. A tensão entre os dois cresce de forma quase silenciosa, nos olhares, nos diálogos, nas provocações, na irritação constante. E sinceramente, eu acho que a Jane entende uma coisa sobre romance que muitos autores modernos ainda não entendem. As relações mais intensas raramente nascem da perfeição, elas nascem do confronto. Lizzie e Darcy não se apaixonam porque idealizaram um ao outro. Eles se apaixonam porque são obrigados a desconstruir as próprias certezas emocionais. E isso fica ainda mais forte quando Wickham aparece. Porque o Sr. Wickham representa exatamente aquilo que a Lizzie deseja acreditar. Um homem charmoso, gentil, aparentemente injustiçado. Enquanto Darcy parece tudo aquilo que ela rejeita. E aqui o livro faz algo extremamente inteligente psicologicamente falando. Ele mostra como os seres humanos frequentemente confundem carisma com caráter. E isso continua assustadoramente atual. Elizabeth acredita no Sr. Wickham porque a narrativa dele confirma aquilo que ela já sentia sobre Darcy, ou seja, ela não está buscando verdade, ela está buscando validação emocional, e talvez seja exatamente isso que torna a obra tão moderna até hoje, porque Jane Austen compreende algo profundamente humano. As pessoas raramente são imparciais quando o orgulho está envolvido. E então chega a primeira proposta de casamento do Sr. Darcy, e eu sinceramente acho essa uma das cenas mais brilhantes da literatura romântica, porque é um desastre emocional completo.
Darcy ama Lizzie, mas não sabe amar sem arrogância. Ele declara seus sentimentos enquanto praticamente enfatiza o quanto lutou contra eles, contra a posição social dela, contra a família dela, contra tudo que racionalmente o afastaria daquela relação. E a Elizabeth reage exatamente como alguém ferido reagiria, com raiva, com orgulho, com ressentimento acumulado. Só que é aqui que o livro começa verdadeiramente a mudar, porque pela primeira vez os dois personagens são obrigados a encarar a si mesmos. Elizabeth percebe que a sua percepção talvez não fosse tão precisa quanto ela acreditava ser. E o Darcy percebe que a inteligência, posição e orgulho não substituem a humanidade emocional. E o mais bonito é que a transformação deles acontece lentamente. Não existe uma mudança mágica, existe maturidade, existe autoconhecimento, existe desconstrução do ego. E talvez seja exatamente por isso que eu amo tanto esse livro, porque ele entende que amor verdadeiro não nasce apenas de atração, nasce de reconhecimento. No momento em que finalmente conseguimos enxergar alguém além das nossas projeções, além de feridas e das interpretações superficiais. E honestamente, eu acho que é isso que faz o Orgulho e Preconceito permanecer tão vivo depois de tantos anos. Porque no fundo, Jane Austen nunca escreveu apenas sobre romance. Ela escreveu sobre ego, sobre vulnerabilidade, sobre orgulho emocional, sobre a necessidade humana de ser compreendido e sobre como nossos próprios preconceitos emocionais podem nos afastar daquilo que nós mais desejamos. E é exatamente por isso que cada releitura parece diferente. Essa é a 5ª vez que eu estou lendo esse livro. E conforme nós vamos amadurecendo, passamos a entender melhor não apenas Lizzie e Darcy, mas também parte de nós mesmos dentro deles. E se você gosta de histórias que vão além da superfície, de livros que deixam marcas, provocam reflexões e revelam algo sobre a natureza humana, então já se inscreve nesse canal, porque aqui a gente não fala apenas sobre literatura, a gente fala sobre aquilo que permanece dentro da gente depois dela.